Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a esta nossa primeira videoaula desse curso que vai tratar sobre como construir interface gráfica para aplicações Python com o GTK e o GLAD. Algumas formas mais comuns de você construir interface gráfica para suas aplicações Python são através do tkinter, do wxPython, do PyQt e do GTK. Aqui nós temos um exemplo do tkinter. Então esse é o construtor de interface gráfica do tkinter. E esse daqui é um exemplo de uma calculadora feita utilizando o tkinter. Aqui atrás a gente também tem um menu de demonstração. O tkinter, ele acompanha a distribuição oficial do interpretador Python e é a biblioteca padrão da linguagem Python. Algumas vantagens aí de você utilizar o tkinter é que além de ele ser escrito em Python, que garante uma portabilidade, por exemplo, para o Linux, Unix, Windows e Mac, também o aprendizado, porque ele tem uma API simples e fácil de lembrar, e também tem uma documentação, ele é muito bem documentado, então tem uma documentação muito boa, mas existem algumas desvantagens, como por exemplo a falta de muitos componentes importantes, como por exemplo notebook, combo box. Então ele tem muito poucos componentes aí importantes aí que você iria utilizar, ele tem só o básico. E como vocês podem ver também, a aparência dele ela é muito pobre. Chega a lembrar, por exemplo, o Windows 95, até o Windows XP, mais ou menos. Como vocês podem ver aqui, são mais ou menos assim os componentes. Vejam que aqui nessa calculadora, por exemplo, parece que você está no Windows 95. Então, ela é muito pobre mesmo. Nós também temos o wxPython. O wxPython é um empacotador da biblioteca wxWidgets. E assim como o tkinter, as aplicações são facilmente portáveis. A diferença é que o wxWidgets utiliza um empacotador sobre a interface gráfica padrão do sistema operacional. Por exemplo, o GTK no Linux e o MFC no Windows. Isso permite que as aplicações sejam mais facilmente portáveis e que tenham a aparência de uma aplicação nativa. As vantagens de você utilizar o wxPython é a portabilidade, ele tem os componentes ricos aí, já você pode ver uma grande diferença em relação ao tkinter. E nas desvantagens nós temos como contra o desempenho, então a performance das aplicações em si não é ruim. O problema é o uso da memória e o tempo de inicialização da aplicação. Ele também tem uma certa instabilidade, então ele causa bastante bugs, bastante erros. O wxWidgets é uma biblioteca com quase 10 anos de idade, que foi sendo remendada precariamente com o passo dos anos. Então, apesar do wxPython ser um empacotador excelente, muito bem escrito, os problemas do wxWidgets aparecem. Outra desvantagem é a documentação, que apesar de alguns tutoriais razoáveis, há pouca documentação específica para o wxPython. Outra desvantagem é você não ter ideias livres, O wxDesigner, que é uma ideia boa para você fazer a criação dessa interface gráfica, é comercial, ou seja, você tem que pagar para utilizar. E não há nenhuma IDE RAD de qualidade que esteja disponível livremente. E a gente tem também o PyQt, que é um empacotador da linguagem Python para a biblioteca Qt, que é a base, por exemplo, do KDE, que é um dos ambientes de desktop do Linux. Existe uma biblioteca complementar, que é a PyKDE, que atua sobre os elementos específicos do KDE. Algumas características do PyQt, por exemplo, ele foi construído de forma para facilitar o desenvolvimento dos empacotamentos. Ele é fácil de aprender, a biblioteca Qt é famosa por ser extremamente bem documentada. A API do Qt utiliza um sistema de slots e sinais, levemente similar aos sinais e callbacks utilizados por outras bibliotecas, como a PyGTK. Ele possui uma IDE boa para criação de interfaces chamada Qt Designer. Programas usando o PyQt podem rodar com visual nativo em todas as plataformas suportadas, então ele tem uma boa portabilidade. E por último a gente chega no GTK, ou PyGTK também chamado, e aqui vocês têm um exemplo de alguns componentes, então ele é muito rico em componentes,
ele é escrito em C e é a biblioteca usada pelo GNOME e muitas outras aplicações para Linux. Ele tem um ótimo desempenho, elementos ricos e visual agradável. Algumas das vantagens sobre ele. Então, ele tem um ótimo desempenho, até por ser escrito em C. Então, ele usufrui de toda a velocidade da linguagem de programação C. Outra vantagem é a documentação, que é bem documentada, existem vários tutoriais. No entanto, a maioria deles estão em inglês. Em português tem muito pouca coisa, por isso que eu resolvi fazer esse curso justamente para ajudar o pessoal a conseguir desenvolver as aplicações, né, a interface gráfica para as aplicações utilizando o GTK. A API, né, é uma API eficiente baseada na programação de sinais e callbacks. Isso a gente vai ver, né, para frente no curso como é que funciona, né? Como, por exemplo, esse sinal seria um clique em um botão e quando você clica no botão, algo vai acontecer na tua interface gráfica como resposta ou no teu programa. Então, esse seria mais ou menos o conceito dos sinais. Sobre a IDE, ele possui uma ferramenta para a construção de interfaces, que é o GLAD, que permite gerar um arquivo XML da interface que pode ser usada diretamente na biblioteca PyGTK. Portar aplicações de PyGTK para o Windows, por exemplo, é fácil, como a gente vai ver aqui neste curso. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o GLAD, que é justamente a IDE, né, que a gente vai estar utilizando para fazer a nossa interface gráfica. Quando você estiver usando o GLAD, você não vai mexer diretamente com a programação. Basicamente, você vai clicar aqui em cima nessa paleta onde ele tem os componentes, você vai arrastar eles aqui embaixo. Aqui ao lado ele vai aparecer uma hierarquia dos componentes. Qual componente, por exemplo, está dentro de qual container. E aqui do lado, quando você clica em um componente, vão aparecer as opções de configuração desse componente. Basicamente é isso, você vai arrastar botões e vai configurando eles sem mexer em programação nessa parte. Então essa parte a gente poderia dizer que é o front-end da tua aplicação, o desenvolvimento front-end. Porque você vai trabalhar só a parte que o usuário enxerga. Então como é que funciona esse desenvolvimento? Primeiro a gente pega o GLAD, né? Você cria a sua interface gráfica, arrasta os botões, vai configurando eles e quando você salva, ele gera um arquivo XML. Esse arquivo XML, a gente tem um exemplo bem básico aqui abaixo. Por exemplo, aqui a gente tem um objeto window, GTK window, que é uma janela básica de toda a aplicação. Toda aplicação no Windows, por exemplo, vocês sabem que vem em uma janela, ou até mesmo no Linux ou no Mac. Sempre ela está em uma janela, a aplicação. Pelo menos o usuário precisa enxergar ela, então ela vai ter que estar dentro de uma janela, né? E ele também tem um objeto dentro dessa janela, que é um botão. E esse botão ele tem algumas propriedades aqui que foram configuradas através do GLAD. E aqui, por exemplo, vocês podem observar que a gente tem um sinal. E esse sinal ele tem um manipulador com esse nome aqui. E o que significa? Quando o botão for pressionado, ele vai procurar lá no teu script Python por um método que esteja com esse nome para executar o que será feito. Vamos dar uma olhada aqui desse lado no nosso script Python. É um exemplo, né, de como ficaria para a gente mostrar essa interface gráfica e executar esse programinha, né? Então a gente vai usar a biblioteca PyGObject. Então aqui em cima, nessas três primeiras linhas, a gente tem a importação básica. Então toda a tua aplicação, todo o teu script Python terá essa importação. Aqui embaixo a gente está fazendo uma instância do construtor e a gente está carregando esse arquivo XML aqui. Observem que ele termina com .glad, então mesmo sendo um arquivo tipo XML, ele termina com .glad. E aqui embaixo a gente está conectando os sinais à minha classe manipulador, que está aqui em cima. Então a classe ela tem que estar definida antes dessa conexão dos sinais, por isso ela fica aqui em cima, né? Mas a ordem que eu uso sempre é fazer a importação, depois fazer o carregamento, depois criar a classe com o manipulador. Então vejam que aqui a gente tem, quando o botão for pressionado, ele vai executar o print Hello World. Então não vai mostrar na nossa interface gráfica, ele vai mostrar só lá na linha de comando do Python mesmo, o Hello World. E aqui embaixo, por exemplo, nós estamos carregando a nossa janela e mandando mostrar ela para o usuário.
E aqui a gente tem um GTK main, que é um loop que fica aguardando esses sinais e eventos que ocorrem na nossa interface gráfica. Então, vocês veem que eu tenho mais um sinal aqui, que é um sinal de destruição, um GTK main kit. Então, ele está no GTK main. Quando eu dou um GTK main kit, ele destrói toda a minha aplicação. Então, sempre é necessário colocar, porque senão, mesmo que você destrua a tua interface gráfica, o programa continua rodando por trás. E dessa forma aqui, ele destrói completamente. Então, basicamente é isso. Você constrói a tua interface gráfica com o GLAD, gera o arquivo XML, carrega ele no Python e bota ele para rodar. Claro que a gente vai aprender também como empacotar isso e distribuir para o sistema operacional Windows, que é o mais utilizado. Então, muito obrigado pela sua atenção e a gente vai começar o curso já preparando o nosso ambiente de desenvolvimento. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar esse ambiente de desenvolvimento. Então, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima videoaula!